Olá turma, meu nome é Miguel Tanuri e hoje nós vamos falar sobre função, a definição e as suas classificações. Antes de falar sobre funções, antes de definir funções, nós temos que entender alguns conceitos. O primeiro é o de produtos cartesianos. Dados dois conjuntos A e B, como na figura, A é o conjunto em azul e B é o conjunto em vermelho, o produto cartesiano A cartesiano B é o conjunto dos pares ordenados Azinho e Bzinho, tal que Azinho pertence a A e Bzinho pertence a B. Então, se o conjunto é A, os elementos são Azinho, e se o conjunto é B, os elementos são Bzinho. Assim, nós temos isso. Azinho 1, Azinho 2, Azinho 3, Bzinho 1 e Bzinho 2. O produto cartesiano entre eles vai ser o conjunto que vai ser formado pelos pares ordenados desses elementos. Assim, Azinho 1, Bzinho 1, Azinho 1, Bzinho 2, Azinho 2, Bzinho 1, Azinho 2, Bzinho 2, Azinho 3, Bzinho 1 e Azinho 3, Bzinho 2. São os elementos que formam o nosso produto cartesiano. Agora, falando sobre a relação, ela é um subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. Então, se você tem esse produto cartesiano, que é o conjunto de todos os pares ordenados possíveis, uma relação vai ser aquela que agrupar alguns desses pares ordenados, como nesse exemplo, certo? Em amarelo nós temos o produto cartesiano e em verde a relação. Então, a diferença é que o produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados possíveis e a relação é o conjunto de alguns dos pares ordenados possíveis. Uma função, finalmente, é uma relação entre dois conjuntos. Então, já que a função é uma relação, fica claro que ela é também o conjunto de alguns dos possíveis pares ordenados formados entre dois conjuntos, entre os elementos de dois conjuntos. Mas ela não é qualquer relação, ela é uma relação em que cada um dos elementos do primeiro conjunto está associada a um único elemento do segundo conjunto. O primeiro conjunto nós vamos chamar de domínio. O segundo conjunto nós vamos chamar de contradomínio, dando nomes aos bois para facilitar a nossa vida. E o conjunto de elementos do contradomínio que satisfazem a função nós chamamos de imagem. Então, agora que nós nomeamos todo mundo, a definição de função fica enunciada da seguinte maneira: função é uma relação onde, para cada elemento do domínio, existe um único elemento correspondente no contradomínio, e ao subconjunto de todos esses elementos chamamos imagem. Para representar as funções, graficamente, nós vamos usar o diagrama de Venn. À esquerda, sempre o domínio, à direita, sempre o contradomínio. E ligando estes conjuntos, nós vamos inserir aqui flechas que vão interligar os elementos do domínio com os elementos do contradomínio, sinalizando para nós quais são os pares ordenados que serão formados, ou seja, nesse caso aqui, o par ordenado 1, 2, o par ordenado 2, 4 e o par ordenado 3, 6. Agora, falando sobre as classificações de funções, nós começamos falando sobre a função injetora. Uma função será injetora quando elementos distintos do domínio possuírem imagens distintas no contradomínio. Então, por exemplo, na função que nós formamos no último slide, nós temos uma função que é injetora, porque para cada elemento do domínio existe uma imagem exclusiva no contradomínio. O 1 tem imagem 2, o elemento 2 tem imagem 4 e o elemento 3 tem imagem 6. Já a função sobrejetora é quando todos os elementos do contradomínio forem imagem de algum elemento do domínio. Então, no exemplo anterior, 1, 3 e 5 não são imagem da função. Mas no exemplo que nós estamos dando agora, todos os elementos do domínio são imagem da função, ou seja, a nossa função é sobrejetora. Ok? A função vai ser bijetora quando ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Ou seja, nesse caso ela é injetora porque cada elemento do domínio tem uma imagem exclusiva no contradomínio. Certo? Então a imagem do 1 é o 5, a imagem do 2 é o 1, a imagem do 3 é o 4, a imagem do 4 é o 2 e a imagem do 5 é o 3. Ela também é sobrejetora porque não existem elementos do contradomínio que não são imagem. Então ela é bijetora. A lei de formação da função é a regra algébrica que determina a relação entre domínio e imagem. A formação dos pares ordenados não é feita de maneira arbitrária. A lei da função é o que vai determinar isso, mas isso é assunto para uma outra aula. Então eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.